Olá, professor. Eu me chamo Micaele Emily, sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo e estou cursando atualmente o 7º período. E hoje irei trazer um estudo sobre as treliças, em especial sobre as treliças de madeiras e as suas características, com exemplos das suas aplicações no dia a dia dentro do campo da construção. Também irei apresentar dois tipos de pré-dimensionamento, sendo o primeiro de uma cobertura de treliça plana de madeira e o outro de uma ponte de treliça também plana de madeira. Bom, iremos começar falando sobre as características das treliças. A treliça ela é uma estrutura linear que é composta de barras retas dispostas de uma maneira que irão formar estruturas triangulares, e essa ligação dessas barras se dá através de pontos que são chamados de nós. Os esforços atuantes das treliças eles são de tração e compressão simples. Por serem capazes de vencer grandes vãos, as treliças são muito utilizadas nas construções de pontes, coberturas e também em substituição das vigas de alma cheia. Os materiais mais utilizados nas construções das treliças são o aço e a madeira, mas ela também pode ser encontrada em outros tipos de materiais, como o alumínio e o concreto armado. As treliças elas são encontradas em dois grupos, elas são divididas em dois grupos. Elas podem ser planas, ou também conhecidas como bidimensionais, ou podem ser espaciais, conhecidas por tridimensionais. E as treliças também possuem alguns elementos que fazem parte da sua composição, que são a corda, ou banzo, como também é conhecido, o montante, a diagonal e o nó. Como podemos ver aqui do lado na representação gráfica, nós temos aqui primeiro a corda, ou o banzo, e eles são conjuntos de barras que encontradas na parte superior ou inferior das treliças, e as barras superiores geralmente são encontradas comprimidas, enquanto as inferiores são encontradas tracionadas. O montante são barras verticais encontradas nas treliças, e as diagonais são as barras em diagonais de uma treliça, sendo que se as diagonais elas estiverem muito abatidas, ocorrerão maiores esforços. E se elas estiverem muito inclinadas, o seu número de peças será aumentado. Por último, nós temos o nó, como já foi dito anteriormente, ele é o ponto de ligação das barras, onde são depositados os esforços, e os nós eles são considerados rótulas imperfeitas. Aqui em cima nós temos um exemplo de uma cobertura de treliça de madeira em uma casa. Bom, como eu disse, as treliças elas podem ser planas, e as treliças planas elas são caracterizadas por suas formas triangulares simples, que são capazes de resistir somente a esforços normais. E ela é considerada uma estrutura planar porque os seus elementos eles estão dispostos no mesmo plano. As treliças planas podem se dividir em três categorias, que são simples, compostas e complexas, sendo que as treliças planas, simples e compostas, elas são as mais utilizadas. Agora, falando sobre cada uma delas, as treliças planas simples são formadas através de 3 barras conectadas, formando um triângulo e através da junção de mais 2 novas barras em cada nó. Já as compostas, elas são formadas pela conexão de 2 ou mais treliças simples, através do uso de rótulas ou barras birrotuladas. Já as complexas, elas são treliças isostáticas, mas não seguem o mesmo modelo de formação das treliças que eu acabei de citar. Para exemplificar as treliças planas, temos aqui a construção de uma ponte que utiliza uma treliça plana simples de madeira como seu elemento estrutural. Essa ponte ela se chama Bridge Lane Ravine Footbridge e está localizada em Fox Point, Wisconsin, Estados Unidos. Já as treliças espaciais, elas são formadas por triângulos que adotam uma forma tridimensional, fazendo com que a estrutura tenha um maior desempenho de eficiência. As treliças tridimensionais, elas podem ser de forma piramidal, com suas bases retangulares ou quadradas, sendo que esse é o mais comum e é o mais utilizado e o mais econômico, ou elas podem ser em forma de tetraedro com bases triangulares, equiláteros ou isósceles, com suas bases de triângulos, equiláteros ou isósceles. E as cargas axiais das treliças espaciais, elas são suportadas pelas suas barras e pelos seus nós.
Podemos ver aqui um exemplo de uma apresentação gráfica de como uma estrutura de treliça dimensional ela é. E aqui do lado já podemos ver como ela está aplicada em uma construção de uma ponte que fica localizada na Geórgia. Essa ponte ela usa como base, como elemento estrutural, a madeira. Bom, as treliças elas podem ser classificadas em alguns tipos estruturais, sendo que alguns desses tipos eles são mais frequentemente usados em estruturas de ponte, que são eles a treliça Howe, também conhecida por treliça inglesa. A treliça Howe ela é mais indicada para o uso de madeira graças à sua geometria e os esforços atuantes em cargas de gravidade. E a tração dela acontece no montante vertical e no banzo inferior. Já a compressão ela se dá nas diagonais e no banzo superior. Temos também a treliça Pratt, ou N, como também é conhecida, e ela tem como característica as suas diagonais tracionadas, enquanto seus montantes eles estão comprimidos. Também temos a treliça Warren, que ela se caracteriza por parte das suas diagonais estarem comprimidas e parte estarem tracionadas. E para construções de grandes vãos, geralmente o banzo superior da treliça ele é curvado, e essas treliças de banzo superior curvado elas se chamam bowstring, a gente pode ver aqui. E a treliça bowstring ela é mais econômica porque a sua curva faz com que o arco ele diminua as solicitações das peças de alma, que são os montantes, e as diagonais. Nós temos aqui a treliça bowstring. Já nos tipos estruturais de coberturas, as treliças elas apresentam uma composição diferente, com o seu banzo superior se encontrando de forma inclinada. E elas podem ser divididas em alguns tipos. O primeiro tipo aqui nós temos é a treliça Howe, de montante principal, e ela é mais utilizada em coberturas de pequenos vãos. E nela o seu banzo superior e suas diagonais estão sofrendo compressão, enquanto o seu banzo inferior e o montante vertical está sofrendo tração. Temos também a treliça tipo Howe, que assim como a treliça anterior, elas têm suas diagonais sofrendo tração e elas têm suas diagonais sofrendo compressão e os seus montantes sofrendo tração. Temos também a treliça tipo Pratt, que ela é semelhante à treliça Pratt dita anteriormente, e ela possui as suas diagonais tracionadas e seus montantes comprimidos. A treliça belga ela tem como característica os seus montantes mais curtos que as suas diagonais. Já a treliça Fink ou poloncial ela é caracterizada como uma treliça composta e que seus montantes eles também são menores que as suas diagonais. Por fim, nós temos a treliça tipo tesoura, que ela é uma das treliças mais utilizadas nas estruturas de cobertura, e ela é uma treliça triangular, onde acontece o cruzamento dos seus banzos inferiores. Bem, agora nós vamos falar sobre a treliça de madeira e sobre os seus exemplos de seu uso no dia a dia. A treliça de madeira ela é uma das aplicações mais comuns utilizadas nas construções. Como eu já tinha dito anteriormente, ela é muito utilizada. E ela possui, de diferencial, uma aparência arquitetônica mais bonita e sua fabricação é mais fácil se a gente for comparar com outros materiais, como o aço. Ela também é um dos materiais mais indicados para as barras das treliças, pois consegue resistir aos esforços de tração e de compressão simples que as treliças estão sujeitas. A estrutura de uma cobertura de telhado treliçado se dá pelas terças que recebem os pesos das telhas que se apoiam nas tesouras. Como já mostramos, a treliça tipo tesoura, que é muito utilizada nas construções de coberturas. Nós também podemos encontrar as treliças de madeiras em diversas construções do dia a dia, e essas construções elas podem ser pequenas, como coberturas de casa, principalmente em regiões quentes, como no norte e no nordeste do Brasil, e em coberturas de áreas gourmets, em varandas, mas também elas podem ser encontradas em construções maiores, como já disse anteriormente, em pontes e em coberturas de galpões. Temos aqui, desse lado direito, 2 exemplos de aplicação de treliça de madeira em pontes. Na primeira imagem, nós temos uma ponte treliçada em uma área florestal que possui uma cobertura de madeira
E a sua estrutura ela é dada por uma treliça Oren. Aqui embaixo, nós temos outro tipo de treliça plana de madeira que também está localizado numa área florestal. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de coberturas treliçadas em casas, áreas gourmet e em varandas. Nesses primeiros exemplos aqui, nós podemos ver como a treliça se comporta em ambientes fechados. A primeira é em uma área de estar e a segunda a primeira é uma área de jantar e a segunda é em uma área de estar. E a treliça, por ela estar aparente, ela traz um ar arquitetônico mais bonito para o ambiente, além de deixar ele visivelmente mais aconchegante para as pessoas que estão ali. Temos aqui mais alguns exemplos, mais 2 exemplos arquitetônicos da cobertura treliçada de madeira. A primeira é de uma área gourmet, em uma residência, que a gente pode ver que traz também esse ar mais aconchegante, um ar mais bonito para o ambiente. E no segundo, nós temos uma varanda aberta, que tem também essa característica da treliça, e ela deixa esse espaço vazio, esse vão grande vazio, para ser aproveitado. Aqui nós temos uma cobertura, mais um exemplo de uma cobertura, de como acontece a cobertura de treliça, tipo tesoura, em residência. Podemos ver como ela acontece. E aqui nós podemos ver como a estrutura de treliça ela também pode ser utilizada em galpões, cobertura de galpões, como eu disse. Esse exemplo aqui é de uma cobertura de um galpão industrial. Bom, com isso nós podemos fazer os nossos pré-dimensionamentos. Como primeiro exemplo, nós podemos usar uma estrutura de cobertura treliçada plana de madeira para uma casa de praia localizada no litoral nordestino brasileiro e ela tem um vão medindo 15 metros. Ao colocarmos na tabela de pré-dimensionamento específica para treliças planas de madeira, encontramos que em um vão de 15 metros, a treliça terá uma altura que irá variar de 0,80 metros a 190 metros de altura. Nesse outro exemplo de pré-dimensionamento, nós temos a estrutura de uma ponte treliçada de madeira. E a construção dessa ponte treliçada plana de madeira está destinada para fazer a ligação dos 2 lados do Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E que ele possui, esse vão ele possui 27 metros. Se jogarmos na tabela, se levarmos para a tabela de pré-dimensionamento, podemos ver que esse vão, essa treliça terá uma altura que irá variar de 2,60 metros a 3,20 metros. Então, essa treliça ela vai ter uma altura de 2,60 metros a 3,20 metros de altura para um vão de 27 metros. Assim, com isso, terminamos o nosso estudo sobre as treliças, seu funcionamento, suas aplicações e seus pré-dimensionamentos. Obrigada!